Olá, você que acompanha o Boletim Marco Antônio Villa, hoje temos uma entrevista com o Dr. José Carlos Blatt, aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo. Primeiro eu quero agradecer ao Dr. Blatt ter atendido o meu convite, muito obrigado. E o que me chamou a atenção, claro, todos vocês, quem acompanha um pouco a política de São Paulo, as mazelas que ocorrem em relação ao erário, desvio do recurso, certamente conhece o Dr. Blatt. Mas eu estava aqui, doutor, e essa é a razão principal da nossa conversa. Eu tinha aberto a Folha de São Paulo e aí vi uma chamada assim: promotoria recupera 60 milhões de dólares desviados em obras na gestão Paulo Maluf. É como se fosse uma notícia normal, costumeira. Pode ser para alguém, não para mim, né? Quando eu li aquilo, eu falei 60 milhões de dólares desviados na gestão do senhor Paulo Maluf, nessa gestão mais recente, né? Eu pergunto ao senhor, e novamente agradecendo a aceitação do convite, no que consistiu, ou no que consiste, caso continue a ação, da promotoria que conseguiu recuperar essa fortuna que teria sido desviada pelo então prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Olá, Marco Antônio Villa, olá a todos os internautas, é uma honra estar aqui com você para falar deste assunto, que é um assunto muito antigo, né? Para quem conhece a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, sabe bem a luta do Ministério Público ao longo, são praticamente 20 anos, Marco Antônio Villa, nessas investigações, eu e o Silvio Antônio Marques, que é meu colega aqui de Ministério Público, e isso tudo que foi noticiado esses dias acerca da recuperação de 60 milhões de dólares, né, com relação à empresa Eucatex, que pertence à família do Paulo Maluf, é o seguinte, só para a gente rememorar, na última gestão do então prefeito, né, Paulo Salim Maluf, nós fizemos uma investigação acerca de desvios gigantescos, hoje a gente pode falar em torno de 300 milhões de dólares, à época, em superfaturamentos inerentes à então Avenida Água Espraiada, que hoje é a Avenida Roberto Marinho, ao túnel Ayrton Senna e mais algumas outras situações de superfaturamento envolvendo o então prefeito Paulo Salim Maluf, algumas outras personalidades aí do mundo das empreiteiras, né, ou submundo das empreiteiras à época, né, já tínhamos aí a Mendes Júnior e a OS à época, envolvidas, né, em 1997 em grandes escândalos, e a partir de 2002 nós passamos a ajuizar ações em decorrência de investigações que se iniciaram em 2001. Só para você ter uma ideia, Vila, foi bastante inusitado. À época saiu uma reportagem na Folha de São Paulo sobre o encontro de uma conta do Paulo Maluf em Jersey. E não se tinha outra notícia. E um dia, né, uma coisa totalmente inusitada, eu estava num clube, tomando um café, e na época a gente tinha muitas investigações, né, da máfia dos fiscais, também bastante conhecida aqui em São Paulo, e um advogado trabalhista falou: doutor Blatt, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Não, é que eu tenho uma ação trabalhista. Eu falei: eu não entendo nada de direito trabalhista. Não, mas é que eu entrei com uma ação contra um diretor executivo da Mendes Júnior. Eu falei: pois é, muito bem, parabéns. E entre as verbas rescisórias, nós estamos lá reclamando o dinheiro do Caixa 2, da Avenida Água Espraiada, na qual ele participou ativamente. Bom, saí daquele clube, fui até o escritório de advocacia e recolhemos quase 80 quilos de documentos, fazendo as comprovações de várias questões envolvendo Paulo Maluf, e aí começou toda uma investigação em São Paulo, depois se estendeu a Jersey, se estendeu a Genebra, Suíça, se estendeu a Nova York, enfim, foi uma investigação internacional, e conseguimos detectar, por exemplo, entre os desvios e, obviamente, a lavagem de dinheiro, o senhor Paulo Maluf criou fundos de investimento em bancos bastante conhecidos, que também foram punidos aí com acordos que nós fizemos recentemente em quase 90 milhões de dólares entre o Deutsche Bank, o Banco Safra e mais um banco suíço. Nós conseguimos então verificar o seguinte: eles mandavam o dinheiro para fora, esse dinheiro era internalizado em sistemas de investimento, né, ou seja, grupos para fazer investimentos que compravam as ações da Eucatex. Então, nós tínhamos como proprietários da Eucatex fundos de investimento que chamava Duran, Kilder,
e McDowell. Esses fundos, na verdade, estavam maquiados e pertenciam à família Maluf. Então, foi uma maneira de internalizar novamente o dinheiro aqui no Brasil. Nós detectamos isso, a Prefeitura de São Paulo foi acionada, foi obrigada, inclusive, a contratar a peso de ouro muitos escritórios de advocacia lá fora, no exterior, e agora, aí em 2009, nós ajuizamos uma ação que determinou em 2013, a partir de 2013, essa ação, os bloqueios de todos os bens da Eucatex, e essa situação foi bastante inusitada, porque esses valores todos em ações passaram a pertencer à Prefeitura de São Paulo. Imagina, Vila, a Prefeitura sendo dona, né, ou parte, né, proprietária, né, de uma empresa que comercializa produtos de madeira e tinta, não tinha o menor sentido. E ao longo desses anos foram feitas várias tratativas, e agora há um ano para cá, o Dr. Silvio Antônio Marques, que estava mais à frente dessas negociações, conseguiu fazer com que um grupo econômico, o BTG, fizesse aí o pagamento dos valores correspondentes à Eucatex dentro desta ação. É bom que se diga que esses 60 milhões de dólares é apenas uma parte daquilo que já foi recuperado. Hoje nós já podemos falar em torno de 120 milhões de dólares, né? Mas ainda faltam pelo menos 200 e tantos milhões de dólares, porque a ação continua com relação ao senhor Paulo Maluf e aos seus filhos, né, e as outras pessoas físicas que estão nesse processo. De parte a parte é importante porque a Prefeitura se livra de um pepino, isso certamente no exterior levaria ainda muitos anos. Só para você ter uma ideia, Vila, desde que começou toda essa investigação, a Prefeitura acabou gastando quase perto de 20 milhões de dólares entre recursos jurídicos, advogados, custas, etc., em vários países. Então, isto, obviamente, dá fim a este pesadelo jurídico. Recuperamos parte de um valor importante, significativo, à cidade de São Paulo, e a investigação, ela é efetivamente muito robusta. A ação proposta a partir de 2002, 2009, 2013, enfim, elas têm muito material a demonstrar não só o superfaturamento, o desvio de dinheiro e a lavagem de capitais realizada pela família Maluf ao longo desses anos. Doutor Blatt, os valores são tão fabulosos, tão grandiosos, né? A primeira questão que eu coloco ao senhor sobre isso: nós temos um Tribunal de Contas do município, é uma criação do finalzinho da gestão Faria Lima, então prefeito de São Paulo, porque acho que temos só 2 tribunais de município, São Paulo e Rio de Janeiro, salvo engano, né? Aí eu pergunto ao senhor, essas contas passaram sobre especialmente essas 2 obras, a Avenida Água Espraiada, atual jornalista Roberto Marinho, deve ser a avenida mais cara da história do mundo, né? E o túnel Ayrton Senna. Essas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas? O que me recordo, à época, havia, obviamente, questionamentos no Tribunal de Contas do município, né? Mas as obras foram levadas adiante. Com a investigação, obviamente, eu não me recordo, Vila, com relação a essa parte da investigação, mas nós fizemos questionamentos à época ao Tribunal de Contas. Esses processos acabaram sobrestados, né, com relação à aprovação, diante, obviamente, do escândalo. Mas, infelizmente, Vila, nós temos uma grande dificuldade, muito embora a Avenida Água Espraiada é um orgulho nacional, né? Ela é 10 centos de dólar mais barata do que o metro construído no Canal da Mancha. Então, tem que quando você pisar lá naquele asfalto, sinta orgulho, né, porque realmente é a avenida mais cara do mundo, né? E, obviamente, que isso acendeu o farol amarelo, né, e o farol vermelho para o Ministério Público, mas o que acontece? Se nós não tivéssemos aprofundado a investigação, teríamos lá, talvez, questionamentos de ordem burocrática, formal, no que tange ao superfaturamento, sem fazer a vinculação direta, como nós fizemos,
que foi um negócio assim impressionante, já eu conto para você, demonstrando, né, que não era um simples superfaturamento, mas sim um grande esquema de corrupção na cidade de São Paulo, né, onde se locupletaram não só os empreiteiros, mas também os políticos. E nessa investigação que a gente fez com esse diretor da Mendes Júnior na época, ele nos forneceu as notas reais, né, das subempreiteiras, né. Então, a terraplanagem daquela avenida, eu acho que daria talvez para despoluir o Rio Pinheiros, né, com empresas com capital de R$10 mil, né, recebendo milhões, né, e obviamente esses documentos todos, e você nisso tem razão, foram encaminhados ao Tribunal de Contas do município, né, de uma forma ou de outra, lá em 1997, 98, né, e assim por diante. Mas não fossem essas informações recebidas, nós teríamos ainda um processo de improbidade decorrente do superfaturamento que certamente não teria fim e muito dificilmente os cofres públicos seriam ressarcidos, infelizmente. Então teria sido desviado aproximadamente cerca de 300 milhões de dólares, ou de superfaturamento, né? Aproximadamente, né? Cerca de 300 milhões de dólares. Uma parte, como o senhor disse, já foi recuperado. E aí o senhor mostrou todo esse trâmite complexo, que não é uma coisa simples. Eu não imaginava essa história da prefeitura virar sem querer sócia da empresa acionista, melhor dizendo, justamente do Maluf, uma situação inacreditável. Aí foi resolvido, como foi muito bem exposto pelo senhor. E o resto, quer dizer, o resto parece que quando a gente fala sobre algum desvio, que já é grande, alguém fala de R$1 milhão, 2 milhões, não, nós estamos falando de milhões e milhões de dólares. Como é que continua? Essa novela vai ter um ponto final? Essa trágica novela, esse desvio, que eu estou tentando me lembrar aqui, mas da história da cidade de São Paulo tenha sido o maior. Da história do estado de São Paulo, pode ter sido o maior. Da história do Brasil, em termos individuais, mesmo eu acompanhei o mensalão, Ação Penal 470, no fim o quantum era tão pequenininho comparado a isso, né? E o caso do Petrolão, aí a história é um pouco maior, mas eu nunca vi um desvio tão grande como esse. Então eu pergunto ao senhor, tem a continuidade das ações? Como é que está indo as coisas? Sim, as ações prosseguem. É bom que se diga que é uma rede extremamente complexa de cooperação jurídica internacional. Aliás, o caso do Paulo Maluf, ele é histórico e ele traz aqui um marco fundamental na cooperação jurídica internacional. Foi o primeiro caso brasileiro em que nós fizemos efetivamente uma ponte legal, né, com autoridades suíças, autoridades francesas, autoridades americanas, autoridades inglesas, enfim, autoridades de praticamente muitos países, né? Alemanha também. Então, nessa perspectiva, nós recebemos muitas informações, há valores ainda bloqueados fora do país, né? Há ainda, porque veja, Vila, a partir do momento que você envia ou remete valores ilegais de um país para o outro, né? O país que recebe esses valores também se acha titular, né? Obviamente, de receber, de alguma forma, valores por ter sido utilizado o seu sistema bancário, né? Por terem sido também praticadas muitas fraudes, né? Então, eu me lembro, por exemplo, que o Paulo Maluf, ele tem, né, o sinal vermelho na Interpol, não só com relação aos Estados Unidos. Ele foi detido, inclusive, em Paris, à época, ele e a dona Silvia, na fila de um banco francês, pela inteligência financeira francesa, que depois esteve aqui no Brasil, fazendo conosco uma troca, né, de informações e de provas judiciais importantes. Então, o que eu gostaria aqui de ressaltar é que muitas vezes, e isso às vezes nos preocupa com relação às autoridades públicas, né, que se dá o efeito midiático, né? A investigação tal começou e depois não se fala mais nisso. Nós estamos, nesse caso, há 20 anos, né, de maneira, obviamente, muito, muito concentrados em efetivamente buscar um ponto final a essa história que foi trágica para a cidade de São Paulo. Foi aquilo que nós conseguimos detectar daqueles esquemas de corrupção. Ao longo dessas investigações também fizemos
muitas investigações. Foi a maior investigação da história de São Paulo, foi a máfia dos fiscais, que resultou na prisão do Vicente Viscomi, na cassação do Rana Garibe, de outros vereadores, obviamente na responsabilização do Celso Pitta. Tem até uma passagem interessante, a época Nicéia Pitta, nos deu as informações acerca de uma conta em que ela era a segunda titular em Nova York, com mais ou menos hoje, valores de hoje, de R$1.200.000, né, isso em dólares à época, e ela foi com o Silvio Marques até Nova York, e ela como segundo titular, para que não fosse necessário fazer a cooperação jurídica, ela sacou de um cheque, tirou o dinheiro do banco e entregou às mãos do município de São Paulo. Então, são tantos os fatos que envolvem essa história, né, que parece não ter fim, mas nós estamos, obviamente, fazendo dentro desses processos a busca da recuperação desses $300 milhões, obviamente a responsabilização de todos eles. Tanto é que na esfera penal, depois de 17 anos, o Paulo Maluf acabou sendo condenado no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso decorrente dessa investigação que se iniciou lá atrás, em 2001. Eu pergunto ao senhor, isso deve-se, fundamentalmente, todo esse trabalho, à importância do Ministério Público. E eu me lembro muito da Constituinte, 1987, 1988, e na carta promulgada a 5 de outubro, todas as discussões que tiveram naquela subcomissão, em que o Plínio de Arruda Sampaio, que tem origem no Ministério Público de São Paulo, teve um papel importantíssimo naquilo. E muitos anos depois, 2008, mais ou menos 2009, eu fiz uma longa entrevista com ele para o Museu de História do Estado de São Paulo, que até hoje não foi inaugurado, e eu estava recuperando a memória política de São Paulo desde a década de 50, desde o governo foi possível retroagir ao governo Jânio Quadros, depois Carvalho Pinto e assim sucessivamente. E aí ele me contou lá, mais à frente, já como deputado constituinte, toda essa luta que foi a importância que tem o Ministério Público. Aí eu pergunto ao senhor, os valores são fabulosos, né? O valor, enquanto de $300 milhões. Para acontecer isso, os mecanismos de controle são extremamente deficientes, porque foi citado pelo senhor, eu lembro o episódio, teve até uma CPI da Câmara Municipal de São Paulo sobre esses vereadores, a questão da máfia dos fiscais, passou pela TV Câmara, eu assisti muitas sessões, acho que foi presidido, o relator era o José Eduardo Cardoso, se não me engano, né? E eu acompanhei tudo aquilo, estava lá o Milton Leite, Brasil Vita na comissão. Então, como é possível um valor tão alto como esse, você não tem um mecanismo de controle efetivo que impossibilite uma forma de pagamento, né? Porque depois, 2 décadas, o Ministério Público está lutando, e não é fácil essa luta, que envolve vários países. O senhor mesmo lembrou, e eu me recordo, a prisão do Paulo Maluf na França, né? Que saiu todo aquele escândalo e tal, e ele não pode sair do país, se não me engano, né? Isso. Porque senão tem essa ordem de prisão. Que mecanismo o senhor acha que a gente poderia apresentar como contribuição à cidadania para que haja efetivamente uma proteção para que casos como esse, ao menos desse quanto tão fabuloso, não possa se repetir? Realmente é de extrema complexidade. A fiscalização se dá primeiro por todo e qualquer cidadão, né, que deve buscar, obviamente, diante de qualquer suspeita, e hoje eu ainda estou na Promotoria do Patrimônio Público Social da capital. É impressionante, Vila, às vezes chegam coisas que são inacreditáveis, né? Parece uma pequena fraude, pequenininha, que alguém vem lá porque foi demitido do cargo público, ou porque conhece o vizinho que começou a andar com carros importados, etc. Então, o Ministério Público tem um papel fundamental no controle disso, mas no dia a dia, na administração pública, né, foram criados aí no município de São Paulo, ao longo dos governos, enfim, de vários, né, a chamada Corregedoria Geral do município, a Controladoria, mas há um grande problema, né? Quem fiscaliza, né, o chefe do executivo, efetivamente, né, ou os seus secretários, foi criado esse mecanismo que é um órgão ligado ao Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas, né, por exemplo, aqui de São Paulo, e a gente tem traumas terríveis, por exemplo, com relação ao Tribunal de Contas do Estado. Temos investigações
horrorosas envolvendo ex-conselheiros e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, né? Ou seja, enquanto durante o dia estas pessoas, né, essas autoridades, né, fiscalizam ou verificam, né, os números da cidade ou do estado, à noite movimentam milhões de dólares na Suíça, né? Nós temos um caso específico de um conselheiro do Tribunal de Contas que tem, né, uma conta de 3 milhões de dólares no exterior. Isso foi bastante divulgado, ele voltou agora ao cargo, mas a nossa ação continua, né? Ele se beneficiou da prescrição na esfera penal em razão da sua idade, mas efetivamente os órgãos de controle, se funcionassem bem, né, foram instituídos, mas pelo menos com relação ao caso Maluf, não foram, por assim dizer, aqui, obviamente, para não ser depois processado, né, Vila, não foram eficazes, né? O exemplo disso, não só a Avenida Água Espraiada, mas como tantos e tantos outros contratos verificados durante a máfia dos fiscais em todas as secretarias. Quando a gente fez a investigação da máfia dos fiscais, nem os mortos escapavam, né? Era propina para todo lado, superfaturamento de caixões, né? Consórcio de flores que envolveram um grande doleiro, né? Aqui em São Paulo, depois foi condenado e depois apareceu em várias outras investigações, inclusive na Lava Jato. Então, é algo que vem ao longo dos anos, né? Por exemplo, na Avenida Água Espraiada, à época, nós pedimos e não conseguimos um resultado positivo, foi exatamente de que a Mendes Júnior e a OAS, né, tivessem lá todos os seus bens bloqueados, né, e, obviamente, não fossem mais autorizadas a realizar qualquer tipo de obra pública. Isso nós estamos falando em 2002, 2003. E essas mesmas empreiteiras aparecem e continuam aparecendo em diversos outros casos, né? Eu, por uma razão do destino, também fiz investigações aqui em São Paulo que envolveram a Cooperativa Habitacional dos Bancários, o Triplex e outras coisas que surgiram, né? E essas mesmas empreiteiras estavam envolvidas, né? Sempre com seu poderio econômico, né, comprando as autoridades, né? Então, são autoridades de todos os níveis, infelizmente, inclusive aqueles que fiscalizam. Por fim, então, eu queria só reforçar essa questão final, doutor Blatt, porque eu acho que é um trabalho importantíssimo a recuperação desses milhões e milhões de dólares desviados, e agora a continuidade, né, afinal é algo de mais de 2 décadas, para que o conjunto, ao menos a maior parte do que foi desviado, retorne ao erário, né? E não faltam obras necessárias, por exemplo, aqui a cidade de São Paulo. Quer dizer, então, só para concluir, para reafirmar, quer dizer, o trabalho continua, né, para a recuperação do conjunto desse desvio bilionário, em torno de 300 milhões de dólares aqui de superfaturamento, e é possível que isso, que tenha uma espécie, não vou dizer de ponto final, mas de um avanço muito grande, ainda nesse ano de 2023, 2024, qual é a previsão? Eu acho que nos próximos 2 anos, né, 23 e 24, a gente consiga mais valores recuperados ao erário. Sabe o que é, Vila? Às vezes depende das autoridades internacionais. Então, há ações em tribunais na França, em Genebra, né, na Suíça, enfim, nos Estados Unidos existem vários processos em andamento com valores ali apreendidos, né? E quando se fala nessa recuperação, nós temos que lembrar que parte desse dinheiro lavado lá fora, as autoridades de lá também vão pegar o seu pedaço, né, com relação aos crimes lá praticados, ou às infrações lá praticadas. Então, eu acredito, assim, num panorama nos próximos 2 anos, de que a gente possa recuperar já uma grande parte desses 300 milhões de dólares, se tudo caminhar bem.
Queria agradecer, mas agradecer muito ao doutor José Carlos Blatt, do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, é conhecido de muitos aqui que acompanham aqui a política da cidade de São Paulo e a política estadual nessa ação em defesa do interesse público. O Ministério Público tem essa função e exerce, e não é fácil exercê-la, tendo em vista, basta ver o tempo que levou para conseguir recuperar uma parte significativa desses recursos que foram desviados. Então, eu queria agradecer muito ao Dr. Blatt e, numa próxima oportunidade, já de antemão, deixar um convite ao senhor em ações que são fundamentais para a República, para a coisa pública, né? Afinal, o Ministério Público tem esse papel fundamental e que foi consolidado aí de forma muito importante e significativa pela Constituição de 1988. Então, muito obrigado, Dr. Blatt. Muito obrigado, Marco Antônio Villa, a todos os seus internautas, e aqui sempre uma honra, estou à disposição, né? E as portas do Ministério Público sempre abertas aí, não só para você, mas para toda a população de São Paulo. Muito obrigado. Valeu, obrigado.